Muito boa noite, irmãos e irmãs. Que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Vamos informar os trabalhos da nossa sociedade. Temos o Evangelho de Acolhimento nas segundas-feiras, das 19h15 às 20h15. Nas terças-feiras também, das 14h30 às 15h30. Às sextas-feiras, às 19h, nós temos uma palestra doutrinária que é em modelo virtual. Aos domingos, temos a evangelização dos jovens, das 9h30 às 11h30, e é presencial e no salão do subsolo. Também domingo, aqui nesse salão, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que inicia às 10h. Em modo presencial e virtual. A Sociedade Espírita Allan Kardec estará aberta diariamente, das 9h às 18h, tanto a farmácia, livraria, atendimento fraterno, passes e o SEAP. E todos os horários estão disponíveis no site e nas redes sociais. É importante nós cuidarmos do nosso celular, se deixar no modo silencioso ou desligar, para que a gente mantenha o máximo possível a nossa concentração, porque esse trabalho se realiza, de prece e radiações, se realiza através dos nossos pensamentos voltados assim ao amor, às coisas boas, pensamento naqueles nossos irmãos que necessitam de auxílio para nós mesmos. Enfim, esse é o trabalho de prece e radiações, que as equipes de socorro aqui desse trabalho, de todas as terças-feiras, vêm auxiliar todos nós e os nossos irmãos necessitados. Vamos elevar nosso pensamento a Deus e a Jesus nesse momento e pedir que nos auxilie e nos proteja para que possamos dar o melhor de nós, nossas vibrações de amor, de carinho, a todos aqueles necessitados. Jesus, obrigado por essa oportunidade e nos ampare a todos. Que o diretor desse trabalho, nessa hora, também nos auxilie no seu amor. Pedimos, então, a nossa irmã Cecília Fernandes, que nos brinde com uma palestra, com uma exposição doutrinária. Nesse instante. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. Hoje trazemos da obra Caminho, Verdade e Vida, psicografada por Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, a mensagem de número 46, que tem como título Quem és? Esta pergunta, ela consta de uma passagem que está na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 12, onde Tiago vai nos dizer: há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? É bastante forte essa chamada de Tiago a todos nós. É bastante forte porque nós temos nos nossos corações, nós cultivamos esse vício que muitas vezes sai assim, é como se fosse assim, é quase instantâneo. Muitas vezes nós vemos uma cena, ouvimos uma notícia e lá vem a crítica, né? Lá vem a condenação. Muitas vezes não pensamos, aquilo sai. Então, essa chamada forte vai nos permitir refletir. E é o que Emmanuel vai fazer aqui. Ele vai dizer: deveria existir, por parte do homem, grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Grande cautela. Primeiro, porque nós carregamos imperfeições.
Nós carregamos imperfeições, nós temos poucas condições de avaliar se o outro está realmente errado ou não. Nós temos limitações para esse julgamento. E julgar para todos nós é um grande erro, porque nós não sabemos o que estava por detrás daquela ação, qual era a verdadeira intenção, como estava aquele coração, aquela consciência. Muitas vezes, perturbações, envolvidas em perturbações espirituais. Então, nós não temos ideia, nós somos limitados para julgar o nosso irmão. Mas tem um outro ponto também. Nós podemos julgar de duas formas. Podemos julgar, muitas vezes, a pessoa, podemos julgar a conduta. Quando nós julgamos a pessoa, nós estamos exatamente assim, cometendo esse grande erro, porque nós não temos condições de saber como está aquela pessoa. Quando nós julgamos a conduta, para nós tem alguma valia, porque nós temos condições, então, de pensar, de refletir, puxa, o que eu posso fazer com o estrago que aconteceu? Eu posso ser útil? Eu posso, de alguma forma, contornar a situação? Eu posso muitas vezes até ajudar com que aquelas dificuldades que surgiram sejam amainadas. E aí nós lembramos aquela passagem de Jesus, né, quando ele vai falar a respeito do argueiro e a trave no olho. Ele vai dizer, na segunda parte, ele vai dizer que é necessário que nós tiremos a trave do nosso olho para que possamos auxiliar o outro a tirar o seu argueiro. Ou seja, tirar de nós a arrogância, tirar de nós essa condição orgulhosa, vaidosa, para que nós possamos verdadeiramente ajudar o outro que caiu em erro. Porque aí nós teremos até condições de orar. Porque quando o outro cai, nós nos colocamos em críticas, como elevar um pensamento, como vibrar no bem por essa pessoa? Não temos condições. Muitas vezes estamos envolvidos com raivas, com ressentimentos. E aí, quando nós tiramos essa trave do nosso olho, elevamos um pouquinho mais os nossos sentimentos, nós teremos mais condições de auxiliar o nosso irmão que caiu em erro. Mas Emmanuel vai dizer, um parecer inconsistente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros, convertido em objeto de exame. Aí nós lembramos das redes sociais, né? Que muitas vezes uma ideia, a gente coloca aquela ideia, coloca aquela situação, e muitas vezes, rapidinho, já tem várias sentenças a respeito daquela situação. E muitas vezes essa pessoa, nós não temos certeza, lançamos aquela situação, ela pode vir ser apedrejada, ela pode perder seu emprego, ela pode ficar mal vista na vizinhança, enfim, várias situações bem maiores podem acontecer e nós lançamos aquelas sentenças, né, com a nossa visão bem limitada sobre ela. Emmanuel continua. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. Um magistrado, pago pelas economias do povo, é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza de seus encargos espirituais, muitos sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Pensemos num juiz, na hora de lançar a sentença, está ali com aquele processo, um processo que muitas vezes é estudado dias e dias, para que possa fazer um julgamento correto, justo. Né? Conversa com pessoas são entrevistadas, ele busca
em obras, ele vai em frente. Ele não simplesmente delibera, ele pesquisa, pensa, reflete. Emmanuel vai dizer, na estrada comum, né, que é a nossa, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Ou seja, nós acabamos por julgar, por um parecer, muitas vezes rápido, né? Eu acho que é. Ou vem uma pessoa que muitas vezes, né, ouviu de outra pessoa, e a gente não, acho que é. E lança já a sentença, lança a condenação. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediados pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio, antes de responder às indagações tentadoras. Adorei quando a Emmanuel bota aqui, indagações tentadoras. Realmente é uma tentação a gente levar avante, levar em frente algo que a gente descobriu, algo que nos contaram, algo que a gente viu. Aquilo fica formigando, a gente quer levar em frente, né? É uma tentação. E ele diz, então, que façamos essa pergunta para nós. Será este assunto de meu interesse? Quem sou? Estarei, de fato, em condições de julgar alguém? Emmanuel nos convidando a refletir. Nós, estudantes da doutrina ou espíritas, nós sabemos que todos nós estamos sob o grande privilégio divino do esquecimento, né? Nós somos seres reencarnados, esquecidos do que nós aprontamos no passado. Deus nos deu esse benefício, essa bênção, né? De não lembrarmos o que nós aprontamos. E como é que ele faz com os nossos erros? Ele nos educa. Ele nos educa. Deus nos educa. Aquele que julga, aquele que realmente sabe tudo, que coordena tudo, ele nos educa. E muitas vezes é dentro do núcleo familiar, dentro de uma família, debaixo do mesmo teto, nós ali, com algozes do passado, pessoas que nós criticamos no passado, nós prejudicamos no passado, estamos ali dentro de um lar, nos educando, aprendendo a nos amar, né? Esquecendo, deixando de lado dificuldades e crescendo juntos, através das várias experiências que a vida nos traz. A todos nós, um bom trabalho. Ao iniciarmos essa sessão de prece e radiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda sua amorosa bênção, envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal. Para assim, delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento de prece, um pouco da sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos, durante estes felizes momentos, as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para num único anseio, numa única voz, levarmos a Deus, nosso Pai, os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta essa sessão de prece e radiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem que endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor,
Lembramos nesse momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles, guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejávamos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho, porém separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles, que esse pensamento seja, depois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que, um dia, estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos, com acréscimo de afeição e alegria, a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé esses nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelos que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criaste para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos, neste momento, naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitos ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas, consciente da tua lei de justiça e de amor, nós te pedimos, envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações de nossas almas emocionadas possam, nesse instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores, aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja. Passemos nesse instante, com a devida permissão de nossos guias, a corrente em benefício de nossos irmãos recolhidos das casas de caridade, hospitais, penitenciários, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se acha passando por dolorosas provações. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àqueles que passam pela provação, dá à luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão pai. Senhor, que a tua bondade me permita, aos espíritos consoladores, derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti, num grito de reconhecimento, de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos a ti. Dai-nos a caridade pura,
Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade e humildade, que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício dos nossos lares, de nossos familiares, das pessoas que se abrigam sob o nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico onde as almas afim desfrutam de perfeito entendimento, ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação. Na família carnal, e muitas vezes, situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente citada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes, atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emitem. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com o pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, concede que semeemos o amor. Perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira, esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva, união onde haja discórdia. Alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permite que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados, e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver neste momento os nossos guias e protetores em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos desvelada e continuamente pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo desses espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho estes generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma. Perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido.
Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo humilde e submisso em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões, sob as quais se agrupam as criaturas humanas, representem apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de provas, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações, esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças. E estas almas reiniciam as experiências da vida, com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isto, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada, no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja o estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam neste momento as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal.
As nações, ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos, são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão, na sua plenitude, o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados e que a sublimidade de sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono, Allan Kardec, dos nossos guias espirituais, dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite, em nome de Deus, Cristo e caridade.